Após fim das tréguas, Israel intensifica a contraofensiva ao ataque terrorista de 7 de outubro e pondera novo plano para massacrar o Hamas. A Ucrânia está a recolher indícios para o TPI do alegado ecocídio cometido pela Rússia na destruição da barragem de Kakhovka. Agricultores juntam-se ao bloqueio dos camionistas na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. A situação não tem fim à vista. As sirenes voltaram a ouvir-se nas localidades israelitas próximas da faixa de Gaza na manhã deste 60º dia da contraofensiva de Israel ao ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro. As operações israelitas decorrem agora na zona sul do enclave. Em cima da mesa, adianta o Wall Street Journal, está um plano iniciado em novembro para inundar os túneis do Hamas com água do mar e obrigar os militantes palestinianos a sair para céu aberto. Entretanto, após o fim das tréguas que duraram uma semana, os bombardeamentos intensificaram-se e tanques israelitas aproximam-se de Khan Yunis, onde os hospitais têm sido o destino de muitos dos feridos deste conflito. A presidente da Cruz Vermelha Internacional esteve esta segunda-feira no Hospital Europeu de Gaza, localizado na zona leste de Khan Yunis, e assumiu-se chocada. I've just visited the European Gaza Hospital, and the things I saw there is beyond anything that anyone should be in a position to describe. What shocked me the most were the children with atrocious injuries and at the same time having lost their parents with no one looking after them. Do outro lado da fronteira houve celebração em Herzliya, cidade israelita a norte de Tel Aviv. Os irmãos Maya e Itaí Regev regressaram a casa. Os dois foram raptados a 7 de outubro pelo Hamas, ela ferida a tiro numa perna. Foram incluídos nos grupos de prisioneiros, trocados durante as tréguas, entretanto fracassadas. A 6 de junho do ano passado, a destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, em Kherson, provocou dezenas de mortos e precipitou um desastre ambiental e agrícola. Inundações repentinas e o escoamento de um canal, vital inclusive para a Crimeia, estão atualmente a ser investigadas no quadro do primeiro processo legal por ecocídio relacionado com a invasão russa da Ucrânia. Ainda não há provas claras, mas este pode ser mais um exemplo de como a agressão russa está a ter um impacto negativo no ambiente. Num caso com prejuízos estimados pela ONU em cerca de 13 mil milhões de euros. Dezenas de investigadores estão a recolher indícios e a marcar o território para facilitar o processo que a Ucrânia pretende apresentar ao Tribunal Penal Internacional. Всі речовини, які були на поверхні, всі потоком води понесло далі по течії і розширило це на ґрунти. В подальшому ці всі забруднення осідають на землю, ґрунти їх в себе вбирають. Свійські тварини їдять внаслідок цього свою траву, чим харчуються свійські тварини. Cerca de 300 quilómetros a montante, nos arredores de Zaporizhia, o biólogo Vadim Maniuk atravessa uma zona que pertenceu ao leito da barragem. Agora está seca e repleta de conchas de moluscos aquáticos vazias. Звичайно, якщо море перетворилося на сушу, все змінилося, і велика кількість водних організмів просто загинула в перші дні. І найперше це от якраз колосальні об'єми молюсків, які в суціль вкривали дно цього моря фактично. Embora o TPI não reconheça o ecocídio como um crime penal, um grave impacto ambiental pode ser incluído num processo de investigação em eventuais crimes de guerra. Os investigadores ucranianos não têm dúvidas. O ecocídio é indesmentível, mas a Rússia rejeita responsabilidades nas explosões que destruíram a barragem e transformaram um importante reservatório de água, agora numa zona de pastagem. Os agricultores juntaram-se aos protestos na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia por parte das empresas de transportes e camionistas. O bloqueio contra os caminhões ucranianos criou longas filas de espera e perturbações significativas agravadas pelo frio. А нас випустив всіх додому. Ну, така просьба, і то не є нормальний, хто прийшов і 3 недели пробыл в кабине.
Há voluntários a oferecer comida aos condutores. Artom é ucraniano e vive na Polónia há vários anos. Przyjechaliśmy z jedzeniem, mamy gorącą zupkę. Wszystko takie podstawowe rzeczy, które kierowcy potrzebują, które tu stoją po prostu. Uma das principais queixas dos proprietários de empresas de transporte polacas é a supressão das autorizações para os motoristas da Ucrânia. To jest postulat skierowany do strony ukraińskiej o wyłączenie unijnych kierowców z patologicznego systemu, który nazywamy tą e-kolejkę, regulujący wyjazd z Ukrainy, wjazd do Polski. My w oczekiwaniu na ten wyjazd jest czasem dla nas stracony. My po prostu musimy tam spędzić ileś dni, z reguły to na ten moment jest około 12-14 dni tego oczekiwania. W samochodach czekamy. Outra questão prende-se com a Comissão Europeia e com as restrições ao número de caminhões que transitam entre a Ucrânia e a UE, que foram alteradas para ajudar a Ucrânia após a invasão russa. Odstąpienie od niekorzystnej umowy Unia Europejska-Ukraina, umowy likwidującej system wzajemnych zezwoleń, które dotychczas regulowały stosunki Ukraina-Unia Europejska, jeżeli chodzi o sektor przewozowy. Całkowita likwidacja systemu zezwoleń, co zrobiła Bruksela, destabilizuje zupełnie rynek. I potrzebujemy powrotu do normalnej sytuacji, w której przedsiębiorcy z obu stron zarabiają, wiedzą na czym stoją. It has already been a month of protests at the borders with Ukraine, and in recent days Poles have also been joined by truck drivers in Slovakia. Magdalena Chodownik for Euronews from Dorohusk. Foram encontrados os restos mortais da maioria dos alpinistas que estavam desaparecidos desde a erupção vulcânica do Monte Marapi, na Indonésia, que aconteceu inesperadamente no domingo. Há 22 mortos confirmados e uma pessoa desaparecida. Mais de 50 pessoas tinham sido resgatadas após a erupção inicial. As operações de resgate estão a ser dificultadas pelo mau tempo e pelo risco de novas erupções. O Marapi, que é conhecido por erupções repentinas, tem estado particularmente ativo desde janeiro. Desde o início do ano, 34 mil migrantes atravessaram o Canal da Mancha a partir de França em direção ao Reino Unido. Estima-se que 5.500 tenham precisado de ser resgatados na sequência de diferentes incidentes em alto mar. Os números são os segundos mais elevados de que há registro. O Canal da Mancha é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo e as correntes são fortes. Os traficantes de seres humanos sobrecarregam os barcos, deixando-os à mercê das ondas, enquanto tentam chegar à costa britânica. As chuvas de outono deixam verdes as margens do Parque Nacional de Doñana, em El Rocío, Espanha, mas a água que inunda o pântano é apenas uma miragem. Apenas tiene agua el 2% de las marismas. El resto de las marismas, el 98%, está absolutamente seca, debido en parte a la falta de precipitación, y el acuífero ha sido expoliado de tal manera que ya no descarga agua sobre los arroyos. O último recenseamento revela que apenas metade das aves que habitualmente param nestes pântanos veio este ano na migração de inverno. Estamos sacando mucha más agua de la que realmente disponemos. A redução da precipitação e a sobreexploração do aquífero para o cultivo de frutos silvestres, em muitos casos através de poços ilegais como este, levaram o Parque Nacional à beira do colapso e a Unesco a considerar retirar o reconhecimento de Doñana como património mundial. Agora as autoridades espanholas apresentaram um plano de 1,4 mil milhões de euros para salvar a zona úmida. El nuevo plan prevé la sustitución de algunos de estos invernaderos por cultivos de secano o devolver los terrenos a su situación original. Os agricultores dos arredores de Doñana receberão até 100 mil euros por hectare pelo abandono de culturas, mas questionam o verdadeiro alcance da medida e asseguram que só a redução do volume de extração do aquífero fará com que a água volte a correr para Doñana. Y hay un trasvase desde la cuenca vecina del Tinto Dielipede aprobado de 20 hectómetros. Sería, si se pudiera materializar completamente ese trasvase, reducir a la mitad las extracciones del acuífero. As alterações climáticas podem ser o último prego no caixão do Parque Nacional. La única forma de adaptarnos es eliminar el uso ilegal del agua y recuperar esa dinámica de los ríos y arroyos que vertían antiguamente a Doñana. O futuro de Doñana também está a ser decidido na Cimeira das Alterações Climáticas no Dubai. Só a redução dos gases com efeito de estufa pode devolver a esta zona úmida o seu antigo esplendor.
O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente brasileiro Lula da Silva mostraram-se esperançosos nas negociações sobre um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo criaria um dos maiores blocos de comércio do mundo com 700 milhões de habitantes. Reiterei ao chanceler a expectativa de que a União Europeia decida se tem ou não interesse na conclusão de um acordo equilibrado. Num contexto de fragmentação geopolítica, a aproximação entre nossas regiões é central para a construção de um mundo multipolar e o fortalecimento do multilateralismo. Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit in beiden Gremien, sowohl im Europäischen Rat als auch im Parlament, sich für ein solches Abkommen finden wird, wenn es erfolgreich zu Ende verhandelt ist. Und da bitte ich alle Beteiligten um größtmöglichen Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft, damit wir das jetzt endlich finalisieren können. A União Europeia tem estado em conversações com os Estados do Mercosul há mais de 20 anos. No entanto, um acordo de base alcançado em 2019 ainda não foi aplicado. Após uma década de espera, os fãs de Grand Theft Auto puderam espreitar a próxima versão do popular jogo e antes do previsto. O trailer deveria ser desvelado pela Rockstar Games esta terça-feira, mas acabou por chegar à internet e à revelia da empresa na segunda. O vídeo revela algumas novidades e confirma os rumores de que, e pela primeira vez, o jogo terá uma personagem feminina como protagonista. A nova versão, a sexta, só será lançada em 2025. A atual vendeu cerca de 190 milhões de cópias.